Olá a todos, boa noite, sejamos todos bem-vindos ao estudo desta noite. Que os bons espíritos e que Jesus nos acompanhem na tarefa, na incumbência do desenvolvimento desse estudo. Eu sou o Wagner, eu participo das atividades do Lar Espírita Irmão André, e hoje eu estou aqui a convite da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. O nosso tema dessa noite será a fé e a caridade, e então separei algumas informações dentro da doutrina dos Espíritos que possa nos trazer elementos para nossa reflexão sobre o assunto. Para nosso início, nós vamos fazer a prece inicial, os recadinhos que a casa nos solicita. No início da transmissão já o deixamos à disposição com as devidas observações, então vamos dar início ao nosso estudo desta noite com a prece inicial. Convido a todos a reunirmos num único pensamento, fechando os nossos olhos e elevando este pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, com o amparo de nosso Mestre Jesus e com o auxílio da espiritualidade amiga da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, que nos ampara a todo instante no desenvolvimento do estudo e que nos auxilia na compreensão. Que possamos agradecer ao nosso anjo da guarda que nos ampara e nos intui, para que possamos ter boas escolhas no nosso dia a dia. E que no decorrer do estudo, enquanto vamos refletindo sobre os ensinamentos da doutrina e do Evangelho, possam os bons espíritos, vindo ao nosso encontro, trazer-nos o lenitivo ao qual buscamos. Bem como foi sugerido que colocássemos uma garrafinha, um copo de água para ser fluidificada no decorrer do estudo, que estejam eles junto de nós para o nosso benefício. Que assim seja. A minha garrafinha de água está aqui do meu lado. Então vamos ao estudo nosso do dia de hoje. A fé e a caridade. O que sabemos sobre isso? O que a doutrina pode nos oferecer e que nós consigamos interiorizar esses ensinamentos? E verificaremos o que já sabemos dentro do material didático que eu busquei dentro da doutrina para nos orientarmos. Então, começamos com a seguinte mensagem, em que nós vamos verificar que esse tema, a fé e a caridade, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Na parte Instrução dos Espíritos, item 13, encontramos o tema, a fé e a caridade. E para que nós possamos desenvolver o nosso estudo, eu trouxe uma mensagem do Emmanuel para que possamos dar início. Está na lição 126, no livro de Palavras de Vida Eterna, e a lição tem o título Na Rota do Evangelho. Emmanuel nos diz assim, ele pega essa passagem de Paulo, onde Paulo nos traz a seguinte informação: recebei-nos em vossos corações. Paulo
dirige a palavra àqueles que o ouvem, para que ele, Paulo, possa ser recebido com carinho, para que as palavras dele, Paulo, possa penetrar os corações daqueles que o ouviam. E Emmanuel traz uma interpretação, um comentário sobre essa passagem de Paulo. Emmanuel diz que é razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos, tanto quanto possível. Também é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmiti-las a outrem com autenticidade precisa. Emmanuel nos chama a atenção que, além de sermos vigilantes na recepção dos ensinamentos evangélicos, quando de posse desses ensinamentos, precisamos ter muito cuidado e, tanto quanto possível, é imperioso manejar, lidar com as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmitir esses mesmos ensinamentos aos outros com autenticidade precisa. Emmanuel fala que é muito importante, quando vamos transmitir o Evangelho, ter a exatidão histórica, a citação perfeita, lógica natural do assunto, linguagem limpa, pura, evitando naturalmente o que diríamos ser gírias, comentários edificantes sobre o assunto e ilustrações elevadas sobre o assunto, exemplos, modelos, comentários que permita à mente que nos ouve raciocinar com equilíbrio e tranquilidade. Emmanuel diz que, atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura daquele assunto. A triagem gramatical, saber o que estamos falando, como estamos falando e dando definições a termos para que aquele que ainda não de posse desses recursos possa ter facilidade no entendimento. A imparcialidade do exame, pois falaremos de fé e de caridade. Temos aqueles que têm fé e a compreende, mas tem aqueles que não crê. E também falaremos de caridade, aonde para uns caridade é um modo, é um modelo, porém para outros, com mais clareza, com mais esclarecimento, alcança um nível diferente de entendimento. E a conceituação digna do que se faz, a fim de que impropriedades e sofismas não venha turvar a fonte viva e pura da verdade, que se derrama originalmente do Cristo em nós, para esclarecimento da humanidade através de nós. Então, além de termos a responsabilidade, a tarefa e a vigilância de termos que ouvir com o coração aberto e ouvido atento, como Paulo nos observa, em que ele nos diz: recebei-nos em vossos corações, e Emmanuel nos pede para que
seja razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos, mas também é imperioso o manejo desta ferramenta de maior esforço quando vamos transmiti-las a outrem. Porque se estamos recebendo de Paulo, é de bom tom que em algum momento transferiremos essas informações, esses ensinamentos aos que vivem à nossa volta. Então Emmanuel diz que há uma necessidade de cuidarmos para que não venhamos a turvar essa fonte pura da verdade que derrama primeiramente do Cristo em nossa direção, para que possamos, através do nosso exemplo e da nossa palavra, esclarecer a humanidade à nossa volta. Assim, ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem acima de tudo. As instruções vêm para nós porque estamos ouvindo-a. Aos sentidos, diligenciando, esforçando, amparar-nos à renovação íntima nossa, para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da educação evangélica, é importante reflitamos no apontamento feliz do apóstolo Paulo: recebei-nos em vossos corações. Então Emmanuel nos oferece essa oportunidade de ouvirmos o estudo, mas também termos o cuidado, a atenção de trabalhar a informação para quando transferirmos ela para outro. E como o nosso tema é a fé e a caridade, o que teremos no dia de hoje para que essas informações possam nos dizer de Paulo, que sejamos capazes de ouvi-lo e deixemos que entre em nossos corações esses ensinamentos dos Espíritos, do Evangelho do Cristo, para que possamos, absorvendo-o, meditando sobre o assunto, analisando-o, verificar como utilizá-lo em nosso dia a dia e, desse modo, pensar e sabermos como podemos também distribuí-lo à nossa volta. E, para o nosso começo, o que vem a ser fé? Qual a definição dela? Lá no capítulo 19 do Evangelho, A Fé Transporta a Montanha, lá diz que a esperança, fé, diz que a esperança e a caridade são corolários, são consequências da fé. Aquele que tem esperança e aquele que é caridoso é aquele que tem fé, como diz os Espíritos, e formam a fé com esta uma trindade inseparável. Então, fé é a soma de caridade e esperança. E eles dizem que a fé, mãe da esperança e da caridade, então nós temos demonstrado que aquele que tem fé é aquele também que caminha com tranquilidade, pois ele tem sempre uma esperança de momentos bons, de dias melhores, e ele é sempre caridoso para com aqueles que estão à sua volta. Ele é sempre atencioso, sempre calmo, sempre tranquilo. Fé não é a fé que faculta, que possibilita a esperança, a confiança
na realização das promessas do Senhor? Bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados. Então eu tenho fé que, apesar da minha dificuldade, da minha angústia, o Senhor, o Cristo, Jesus, diz que os aflitos serão consolados. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Então, nós vamos verificar que a fé não é algo que nós dizemos, eu tenho fé, e senta e espera. Mas, como eles dizem, essa fé ela tem que ser ativa, ela tem que ter movimento, ela tem que ter ação. E como funciona isso? No dicionário diz que fé é crença, convicção ou certeza intensa e persistente em algo abstrato. Isso é o que está no dicionário. Que para a pessoa que acredita se torna verdade. Então, se seguirmos a ideia do dicionário, lá diz que aquele que tem fé é aquele que acredita em alguma coisa e é aquele que tem uma convicção intensa. E quando eles falam de algo abstrato, o que vem a ser esse abstrato? Eles dizem que aquele que tem fé, para este que tem fé, ele tem uma crença que torna verdade naquilo que ele acredita. E quando vamos verificar qual o significado de abstrato para compreender a fé, diz que abstrato é o que não está relacionado com a realidade percebida pela utilização dos sentidos, como visão, áudio, tato, paladar, olfato. Então, o abstrato é algo que a visão não vê, a audição não escuta, o tato não consegue pegar, o paladar não sente, nem o olfato sente. Abstrato, eles dizem que é o que só existe no pensamento de alguém. Por isso que quando alguém diz que tem fé, é impossível esse alguém descrever para o outro o que é fé, pela forma que o dicionário em português nos traz, pela definição que o nosso dicionário em português nos traz. Agora, nós precisamos compreender essa fé dentro da doutrina dos Espíritos, para que a gente seja capaz de compreender essa fé que o Cristo não só nos oferece, mas nos convida, e que a doutrina e que os Espíritos diz que a fé ela precisa ser ativa. Como assim fé ativa? Então, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, eles dizem que fé tem esse significado. Noutra acepção, noutro significado, noutro sentido que é diferente do dicionário em português, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Como vimos no quadro anterior, diz no Evangelho que a fé ela precisa ser ativa. E aqui nessa definição diz que a fé entende-se como a confiança que se tem na realização de uma coisa, e quem realiza alguma coisa está fazendo alguma coisa, e a certeza de atingir determinado fim.
E para exemplificarmos o entendimento dessa definição, é como a garota que, jovem, está aqui pensando: o que serei no futuro? O que farei do meu futuro? E na mente dela surge a ideia, a intenção, o desejo, o plano de ser uma médica no futuro. E aí, a fé que ela tem dá a ela a capacidade, a certeza de atingir um determinado fim. Ela tem a confiança de realizar uma coisa para alcançar aquele objetivo. Mas a gente verifica que entre ela, neste primeiro momento, e ela, na posição de médico, há um espaço. E como esse espaço é preenchido? A doutrina continua nos dando a definição de fé, dizendo que ela, a fé, dá uma espécie de lucidez, a fé dá uma espécie de clareza àquele que a tem, e no caso, a nossa garota, no dia de hoje, que permite se veja em pensamento, que se veja no dia de hoje a meta, o objetivo que se quer alcançar. Então, em pensamento, ela consegue vislumbrar o seu futuro, o seu objetivo e os meios de chegar lá. Ela compreende que tem uma trajetória a seguir até alcançar lá. Mas como ela tem fé, e essa fé dá essa lucidez, essa clareza para ela, ela compreende que precisa entrar na faculdade, estudar muito, alcançar o diploma e assim alcançar o posto de médico. Então diz que a fé dá essa espécie de lucidez que permita se veja em pensamento o objetivo que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que possui fé caminha, por assim dizer, com absoluta segurança, pois estando ela aqui, ela começa o processo, a trajetória dela pelo objetivo que é alcançar isso. E ela começa a se envolver no estudo, a entrar na faculdade, a estudar intensamente, até que o dia ela alcança o diploma. E aí, logo em seguida, o objetivo que é a de ser médico. Então a doutrina nos dá uma definição de fé que é bem diferente do dicionário. No dicionário diz que fé tem como objetivo algo que é abstrato pelo dicionário do português e que só existe na mente daquele que tem, e que essa fé, pelo dicionário, diz que não é alcançado pela nossa visão, pela nossa audição, pelo tato, paladar ou olfato. Por isso que aquele que tem fé, conforme o dicionário observa, é algo que está na mente daquele. E para este é uma verdade. E a doutrina nos mostra que fé é um ato em que tem que haver ação. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. E trazendo essa definição para nós de fé, vamos observar que aquele que tem fé tem uma lucidez, ele vê lá na frente aonde ele quer chegar e ele compreende quais são os caminhos e a luta que experimentará. E Divaldo nos traz uma observação que é muito interessante, que irá também nos ajudar a compreender sobre fé e caridade. Na Federação Espírita do Paraná, em
março de 2009, ele traz a seguinte frase: Allan Kardec tem a ocasião de dizer: não estranhe os adeptos da doutrina espírita a palavra estudar. O verbo eu estudo, tu estuda, nós estudamos. Porque através do estudo é que nós espancamos as trevas da ignorância. Ele procura mostrar para nós que, para compreendermos a doutrina, por sua vez, para compreendermos fé, caridade, amor, perdão, tem que haver estudo. E ele traz essa anotação do Allan Kardec quando diz que não estranhe os adeptos da doutrina espírita a palavra estudar. E aí, pesquisando sobre o assunto, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 27, Allan Kardec escreve assim: há pessoas que não têm nem tempo, nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado, e que aceitam sem exame o que se lhes ensina. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, qual a nossa disposição em estudar, em buscar conhecer? Porque ouvir as palavras de Paulo, fazer uma leitura rápida das lições de Emmanuel, que interpreta para nós, ou traz alguns comentários sobre as palavras de Paulo ou sobre as passagens do Evangelho, pode nos encher momentaneamente de entusiasmo. Mas o quanto preservamos dessas informações em nossa mente e em nosso coração para utilizarmos no dia a dia? Também Allan Kardec nos diz que, lá no Livro dos Espíritos, na introdução, quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Como estamos utilizando a doutrina espírita no nosso dia a dia? Qual é o nosso esforço, a nossa dedicação em buscar esses conhecimentos para praticá-los, como Emmanuel nos observa na introdução, quando ele fala sobre a passagem de Paulo, em que ele diz que é razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmiti-las a outrem com a autenticidade precisa, onde ele fala de exatidão histórica, de citação perfeita. Qual o nosso esforço ao ouvirmos um estudo, ao abrir o nosso coração para receber as palavras de Paulo, potencializar essas informações e complementá-las no nosso dia a dia para compreender a lição. Indo no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos anota também a seguinte informação: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado.
qual é a nossa disposição? Qual é o resultado que desejamos? Se estamos aqui, qual o nosso campo de visão? Como diz a definição de fé que está dentro do Evangelho, em que nos fala que ela, a fé, dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Somos espíritas, estudamos a doutrina dos espíritos, sabemos da vida espiritual, compreendemos os processos reencarnatórios. Neste momento, qual é o meu ponto de visão para o futuro? Como essa garota que está aqui e ela olha o seu futuro e busca o seu objetivo através das realizações que o caminho, a trajetória exige. Nós, na condição de espíritas, que estudamos a doutrina e o Evangelho que nos encontramos aqui, qual o nosso objetivo? Qual o nosso foco? E qual o caminho precisamos percorrer? Voltando lá no Evangelho, vamos verificar que o Allan Kardec diz que é necessário, que acrescenta que o estudo de uma doutrina que nos lança de súbito em tão grandes coisas, em uma ordem nova de informações, que ela só pode ser realizada com utilidade por pessoas sérias e perseverantes. E ele deixa para nós ainda no Evangelho esta mensagem: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este é o segundo. E finalizamos essa parte da observação dos estudos com Emmanuel, quando diz que a educação confere discernimento. E aí vamos analisar essa frase dele, aonde ele verifica-se no dicionário que educação é a ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. O confere é o mesmo que concede, que dá. E o discernimento é a aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. E Emmanuel finaliza a frase dizendo que e o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. E vamos verificar que para sermos caridosos, não para fazer caridade, para sermos caridosos. Porque fazer caridade, como veremos um pouco à frente, é algo muito fácil, é algo muito simples. Eu enfio a mão no bolso e cedo uma parte dos meus valores a alguém, eu participo da campanha do quilo, eu arrecado alimentos, eu distribuo alimento. Nós damos como definição de fazer caridade. E o nosso objetivo e o que a doutrina nos convida é sermos caridosos e não fazermos caridade. E para sermos caridosos, precisamos ter conhecimento, porque somente aquele que tem bom senso, capacidade para perceber o que é certo e o que é errado, é capaz de fazer todo o bem que precisamos fazer. E aí nós voltamos
ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz que a fé dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta, o objetivo que se quer alcançar e os meios de lá chegar, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então nós vamos observar que nessa definição do Evangelho, aquele que tem fé é aquele que vislumbra um futuro, mas planeja passo a passo como irá vencer cada etapa até alcançar o seu objetivo. E só é possível se planejar aquele que tem instrução, aquele que conhece os mecanismos, aquele que procura promover os melhores caminhos, fazendo a escolha entre o certo e o errado. E no Evangelho, lá no capítulo 13, aonde o título é Não sabeis a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, o que vem a ser caridade? Porque fé já temos uma definição, mas e caridade? Lá diz que tem a caridade material e a caridade moral. A caridade material é a beneficência. E o que vem a ser beneficência? Caridade, isso é uma definição que está no dicionário. A ação de quem faz o bem, comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer bem ao próximo. Dinheiro destinado à beneficência, obra de beneficência, alimento, roupa, remédio. Então, quando no Evangelho diz que a caridade ela tem natureza material e natureza moral, ela nos diz que caridade material é a beneficência. E vamos verificar que a beneficência, conforme o dicionário, são esses atos, são essas ações. E aí Divaldo nos auxilia. Ele fala sobre caridade em um congresso espírita no Maranhão que ocorreu lá em 2014. Lá diz o seguinte, caridade material. Ele diz que a caridade no Espiritismo, e aí ele não está falando da caridade do espírita, mas ele está dizendo que a caridade no Espiritismo, na doutrina espírita, não é o ato tradicional da esmola, ou aquele sentimento de dar coisas. Sim, certamente, quando nós damos um copo de água fria ao sedento, uma cúria de pão ao aflito, um medicamento, um traje, um agasalho, estamos realizando a solidariedade ou a caridade material que nós vimos lá no Evangelho. Estamos realizando a solidariedade, a manifestação nobre do humanitarismo. É aquele indivíduo que vê alguém com alguma necessidade material à sua frente. É uma obrigação humana de auxiliarmos, de socorrê-lo. Seja oferecendo o pão, como o Divaldo diz, um pouco de água, um agasalho. Estamos realizando a solidariedade, a manifestação nobre do humanitarismo, que nós vamos compreender como sendo a caridade material. E lá no Evangelho, voltando, lá no capítulo 13, a caridade material, lá diz no Evangelho que nas grandes calamidades, a caridade se emociona.
e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres, tanto que quando acontece um fato, dependendo da circunstância e da região, aqueles que colhem donativo começam a pedir para que não sejam enviados mais donativos, porque já receberam tanto que começou a exceder ao necessitado. Então eles dizem que nas grandes calamidades a caridade se emociona, mas é a caridade material. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem, dos que dormem, estão deitados sobre um grabato, sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, a caridade moral, sem esperar que peçam assistência. E aí, às vezes, eu utilizo um exemplo de caridade material, mas trazendo o lado moral. Um pouco à frente eu vou observá-lo, porque ainda dentro do Evangelho eles dizem que a caridade material e a caridade moral, que são as duas caridades que tem, eles falam que a beneficência ou a caridade material praticada sem ostentação tem duplo mérito. E aí nós nos perguntamos, quando eu estendo a mão por um recurso material a alguém, eu o faço me valendo da caridade material e da caridade moral? Porque muitas vezes a gente observa, por exemplo, nos grupos espíritas, acolhermos pessoas que, tendo pouco recurso, vêm à nossa casa buscar material para o seu sustento. Mas nós criamos um conjunto de regras que muitas vezes aqueles que ali estão suportam essas regras não porque eles compreendem o nosso objetivo de auxiliá-lo, mas como eles desejam aquele bem material, eles se sujeitam às nossas colocações. E às vezes eles ficam dentro da casa por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas se não fosse por aquele recurso material, eles jamais chegariam ali. Eles seriam evangelizados pela caridade moral que caminha pela rua sem exigir nada de ninguém. E aqui o Evangelho continua dizendo que a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta, se ofenda, e salvaguardando-lhe a dignidade de homem. Porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Então, dentro desse contexto aqui, às vezes em estudos em que nós estamos dialogando, eu trago este exemplo. Porque há um momento em que eles falam que há nas grandes calamidades a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas os espíritos falam que, no entanto, a par desses desastres que ocorrem aqui de natureza de calamidade pública, há desastres
particulares, há desastres que ficam ocultos e que passam despercebidos por aqueles que fazem caridade, mas que são vistos pelos verdadeiros generosos que sabem descobrir aqueles que têm necessidade e os auxilia sem que estes o peçam. E nós vamos verificar que quando os Espíritos diz que ao fazer algo em favor de alguém de forma a salvaguardar a dignidade do homem, sem ofender o amor próprio e dando-lhe uma oportunidade de serviço que é bem diverso de receber uma esmola, eu trago às vezes como exemplo casos que muitas vezes a gente percebe, moramos dentro de um conjunto em que do nosso lado o indivíduo ele é, como exemplo, um marceneiro. Mas ele está sem atividade, ele não tem o que fazer e não tem recursos para sobreviver. E ele é aquela individualidade que, como a própria doutrina espírita nos descreve dentro do Evangelho, onde existem os pedintes profissionais, esse indivíduo não é. E ele se envergonha só de pensar em pedir uma xícara de açúcar ou de sal para dar tempero ao seu alimento. E aí a doutrina diz que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, aquele que busca fazer a caridade material e a caridade moral, aonde eles falam que a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito, além de ser a caridade material, é caridade moral. Então, aquele verdadeiro espírita, aquele verdadeiro cristão, ele enxerga à sua volta, como nós veremos na definição de amor, ele enxerga à sua volta as dificuldades que o próximo que está dele tem. Quando a gente vai na definição de amor, que está lá no Evangelho, lá diz que amar, no sentido profundo do termo, é uma definição que está dentro do Evangelho e é diferente do dicionário, é o homem ser leal, ser probo, ser consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. Então nós vamos verificar que quem ama olha em torno de si e percebe as dores alheias e procura trabalhar para suavizá-las. Do mesmo modo que no Evangelho nos diz que aquele que busca a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito, porque além de ser caridade material, é caridade moral. Então esse espírito caridoso, esse cristão verdadeiro que ama àqueles que estão à sua volta, percebe a dificuldade do seu vizinho, que às vezes é um marceneiro. E aí ele sabe que se ele enfiar a mão no bolso e dar o dinheiro, não vai ser um problema para ele. Mas ele vai compreender, como diz a doutrina, que fazer-se-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola,
esse verdadeiro cristão, esse verdadeiro espírita, ele medita sobre como vai lidar com aquela situação. Se o seu vizinho é um marceneiro, o que ele pode fazer? Vai na cozinha, retira uma porta de um armário, coloca lá e vai até o seu vizinho e diz: meu amigo, estou com um sério problema. Mexendo na cozinha, descuidado que sou, acabei arrancando a porta do meu armário e não tenho habilidade para consertar essas coisas. Antes que a esposa chegue, me socorra, vá lá e conserte aquela porta, porque senão terei sérios problemas. E aí, aquele marceneiro que se encontra em graves dificuldades materiais, na sua intimidade, ele não percebe o auxílio, mas ele eleva o pensamento a Deus e agradece a oportunidade de aparecer um serviço que vai lhe dar recurso para comprar um gás, um sal, um leite, um arroz. E ele conserta a porta do armário e às vezes, por ser vizinho, ele diz: não se preocupe, é uma coisa simples. E aí aquele verdadeiro cristão, consciente das coisas, ele diz: meu amigo, você não sabe da encrenca que você me livrou vindo aqui consertando essa porta. E lhe paga por aquele serviço. Então nós vamos perceber que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, como diz a doutrina, é aquele que busca em volta de si, como está definido na palavra amor, ele busca em volta de si as dificuldades que o seu próximo tem e busca suavizá-las, fazendo como Cristo: vós que estáis aflitos, cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Seguindo em frente, diz que a verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, do que todo o atrito moral daquele que recebe, se ele recebe na posição de uma esmola, aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Então a doutrina procura mostrar para nós que existe a necessidade material, mas que ela precisa ser lidada se valendo do lado moral. E vamos verificar que Allan Kardec diz que é necessário o estudo para compreender os ensinamentos da doutrina. E vamos observar Emmanuel dizendo que a educação confere discernimento, porque aquele que tem discernimento sabe definir o que é certo e o que é errado e consegue, através desse discernimento, fazer todo o bem que é necessário fazer. Voltando a Divaldo, ele nos diz assim: no entanto, a proposta da doutrina espírita vai mais além dessa caridade material. A grande caridade que a doutrina espírita procura orientar, ensinar, auxiliar, é este sentimento do amor, que nós vimos que é a capacidade de verificar à nossa volta as angústias que faz com que o nosso próximo sofra, aonde diz que amar no sentido profundo é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam.
é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunha, que abate, que humilha os seus irmãos para suavizá-las. Então, Divaldo continua dizendo que a grande caridade é este sentimento do amor, que se exorna, que enfeita das mais notáveis renúncias e da abnegação, chegando muitas vezes às raias do sacrifício. Então, a caridade é o amor no seu estado mais elevado. E aí se apresenta a caridade da educação. Porque sem a instrução do ser, ele não tem como ser caridoso. Porque ele precisa saber o que é certo e o que é errado. E somente quem tem discernimento é capaz de saber o que é certo e o que é errado. E como Emmanuel nos diz, só tem discernimento aquela individualidade que se educa, porque sem instrução não há possibilidade de ter discernimento. É necessário a educação, porque é a educação que confere o discernimento. E Divaldo continua dizendo que é aí que se apresenta a caridade da educação. Educação esta que é a grande adversária da crueldade, da ignorância e do materialismo. Ele continua dizendo que caridade que se exterioriza no sentido profundo do perdão. O caridoso, ele perdoa. O que faz caridade normalmente diz que ainda não dá conta de perdoar. A caridade se exterioriza no sentido profundo do perdão, em que a ofensa que ele recebe deve ser ultrapassada. E em resposta a essa ofensa que ele recebe, deve ser dada a oportunidade de o ofensor se recuperar, do ofensor recuperar-se do ato que ele fez. Porque aquele que ofende não sabe que o fez, que ofendeu. Então é necessário que deixamos o tempo instruir o ofensor para que, de futuro, ele, adquirindo conhecimento, recebendo exemplos que partem de nós, como Emmanuel nos observa no início, quando Emmanuel nos diz que é razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmiti-las a outrem com a autenticidade precisa. Então eu preciso receber conhecimento, me tornar um ser caridoso, para que de futuro eu consiga transmitir com autenticidade precisa esses ensinamentos evangélicos que recebo no dia de hoje. Então, Divaldo continua dizendo que, como Divaldo nos disse, é necessário que o ofensor recupere-se para que ele compreenda a falta que cometeu, e é necessário que nós saibamos perdoar as ofensas que recebemos para que esse ofensor se recupere.
E aí nós vamos ver o Cristo, que nos ensinava, através da sua presença física no mundo terreno, aonde a cada passo vamos encontrá-lo distribuindo a verdadeira caridade que era o ser. Por onde ele passava, aqueles que o tocavam se beneficiava da sua presença, do seu auxílio, do seu olhar. No medo e na desconfiança, produzia coragem e confiança àqueles que caminhavam junto deles. Com um cego que pede para que possa ver, com a mulher junto ao poço em que ele diz que da água que ele oferece jamais haveria sede, como o pai que pede socorro ao Cristo, pois o seu filho uma hora caía na água, outra hora caía no fogo, e ao expulsar o espírito que perturbava aquele garoto, seus discípulos perguntam por que eles, os discípulos, não conseguiram? E Jesus disse: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de uma mostarda, diriam a esta montanha: transporte daqui para ali, e tal fato aconteceria. Vamos ver Jesus no poço de Betsaida, aonde ele auxilia o paralítico que há 30 anos permanecia naquele local. Vamos ver o ressurgimento, a ressurreição. Vamos ver o amparo da filha de Jairo. Vamos ver Jesus elevando seu pensamento a Deus. Qual é o nosso comportamento e qual é o nosso caminhar no dia a dia? Conseguimos trabalhar as informações para que possamos buscar alcançar esse degrau evolutivo? Como diz a definição do Evangelho, aquele que tem fé tem, ou ela dá, uma espécie de lucidez e clareza que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de lá chegar, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. E nós vamos verificar a garota aqui e planejando e caminhando a sua trilha, o seu caminho até alcançar esse objetivo. E nós temos aqui o exemplo do Cristo que, estando entre nós, percorreu todas essas vias, alcançando a posição divina. Estando nós por aqui, pensamos e planejamos o caminho que vamos trilhar até alcançar o objetivo que temos? Divaldo continua nos dizendo que Pestalozzi, ele diz assim: mas a vida de Pestalozzi, que é um professor, um pedagogo, algo chama a atenção dos biógrafos. Toda vez quando recebia um aluno novo, ele, esse professor, se colocava de joelhos para poder abraçar este iniciante na ciência e na arte da educação através da instrução. Só mais tarde, diz Divaldo, se pôde compreender que ele, o professor Pestalozzi, mantinha um jogo psicológico muito profundo. Ele diz que o adulto, na visão da criança, muitas vezes apresenta-se como um gigante. E quando ele se ajoelhava, ficava na altura do aprendiz, olho no olho, como se fosse dois garotos, iniciando o ministério sublime da formação do caráter. Voltando a Jesus, nós vamos observar que ele caminhava olhando
aqueles que estavam à sua volta como iguais a ele. Ele, tendo uma capacidade superior, vivia no meio daqueles que mais precisava, tanto que ele diz: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E assim, olhando para nós, o que nós sabemos que a doutrina nos oferece para, dentro da sociedade aonde estamos, nos comportarmos como Cristo? A doutrina diz que nós somos espíritos. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação e povoam o universo fora do mundo material. E que o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Também diz que essa chama ou essa centelha tem uma cor que, para vós, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. E aí nós verificamos que existe uma diferença entre o espírito menos puro e mais puro. E nós precisamos compreender que o espírito surge no universo da mesma forma que o corpo físico surge no nosso plano físico. Surge bebezinho e ao longo dos anos vai crescendo, adquirindo conhecimento. Mas até que o corpo físico vai amadurecendo, os que são de maior idade vão auxiliando os pequeninos. Precisamos compreender que o espírito também é assim. Surge espírito bebê e ao longo dos milênios esse espírito vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se tornando espírito criança, depois espírito jovem, por fim espírito adulto, e assim vão se desenvolvendo a capacidade intelectual e moral dos espíritos, até alcançar a capacidade de espíritos puros. E aí nós compreendemos que Deus impõe aos espíritos o processo reencarnatório, aonde tem como objetivo fazer com que o espírito chegue à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas a reencarnação tem o fim de aperfeiçoar o espírito, que tem que sofrer todas as vicissitudes que a vida física oferece. Em uns, a existência corporal, aonde uma hora nasce pobre, outra hora nasce rico, outra hora nasce num corpo masculino, outra hora nasce num corpo feminino. Diante desse quadro, nós precisamos lembrar que no Livro dos Espíritos nos diz que nunca esqueçais que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. E aí a gente vê a constituição de uma família onde nós temos espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos. Nós que adquirimos o conhecimento, trazemos essa informação junto de nossa mente, de nosso coração, porque para ser caridoso e ter fé, é necessário saber todas essas coisas e uni-las no nosso dia a dia e no nosso afazer. Porque não é possível auxiliarmos e ajudarmos e ampararmos se tivermos a informação em pedaços. Se eu não compreender que o conjunto familiar, que o conjunto social, que os meus vizinhos têm essa definição, uns mais elevados, outros menos, como poderei auxiliar com caridade aqueles que estão à minha volta?
Como verei com fé o meu dia seguinte, a minha semana seguinte, ou o meu processo de desencarnação? O que levo para o mundo espiritual depois que eu deixar o mundo físico? E indo para o final, devemos lembrar que o Livro dos Espíritos nos diz que quando o espírito volta à vida anterior, quando todos os espíritos estão no mundo espiritual antes de reencarnar, diante dos olhos do espírito se estende toda a sua vida pretérita, todo o seu passado. Esse espírito vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar as faltas que houve, que ele cometeu. Escolhe provas iguais às de que não soube aproveitar ou lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. E aí, tendo nós esse conhecimento, vamos saber que aqueles que estão ao nosso lado e que sentem dores, eles estão passando por esse processo de melhoria, bem como nós também, quando somos afetados pelas dores, precisamos lembrar dessas mesmas lições em nosso favor. E Divaldo vai finalizando para nós dizendo que é o Emmanuel dizendo que buscar sistematicamente o alívio de uma hora sem penetrar a essência da dor é o mesmo que adquirir panaceia de ilusão. É o mesmo que adquirir um medicamento que não cura. E adotar a irresponsabilidade como norma de vida. Então, fazer caridade material é algo simples e natural e é uma obrigação do ser humano. Mas ser caridoso requer entendimento e compreensão moral. Emmanuel continua dizendo que por isso mesmo é indispensável sacudir o marasmo do conformismo nos recessos do próprio ser, focando a observação em linhas renovadoras da emotividade e do pensamento, para que se elevem nossas percepções e concepções no rumo do progresso. E Emmanuel termina dizendo que, para isso, é imprescindível que o estudo nos favoreça, porquanto a existência é passo da evolução em que o conhecimento é pão do espírito, quanto o pão material é sustento do corpo. Estudo sem ostentação de saber, estudo sem ostentação de saber, estudo sem paranoia intelectual, estudo para trabalho incessante, estudo como hábito nobre nos domínios da cooperação e do entendimento. Então nós vamos verificar, finalizando o nosso estudo, que a fé e a caridade se adquire com a compreensão do que é fé e a definição do que é fé. Se adquire com a compreensão do que é caridade, como fazer a caridade e como ser caridoso no meio aonde estamos. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. O estudo devemos lembrar que, como ele é gravado, ele pode ser revisto outras vezes
E como se verifica, sempre no rodapé do texto há a informação de onde foi tirado aquele pequeno trecho. Busque as fontes, porque tem mais informação que complementa o estudo. E antes da nossa prece final, faço um convite aos que desejarem e que estão aí. Na próxima terça-feira, na Fraternidade Espírita Mundo Luz, no horário de 20 horas e 30 minutos, estaremos dando continuidade ao tema Causa e Efeito. Aqueles que se sentirem à vontade e tiverem oportunidade, que possamos nos encontrarmos lá. Vamos para a nossa prece final e de agradecimento. E fico agradecido a todos pela companhia, pelo amparo, e vamos fechar os nossos olhos, unindo os nossos pensamentos, elevando-nos ao alto, em agradecimento pela oportunidade do encontro, que essas informações possam nos auxiliar a meditar sobre o nosso dia a dia, que saibamos buscar colocá-las em prática em torno daqueles que convivem conosco, que na oportunidade possamos direcionar o nosso pensamento aos nossos governantes e àqueles que, num leito de hospital, de residência, debaixo de uma ponte, possam receber o amparo e o auxílio dessas vibrações boas que dispersam de nós, em sintonia com o mundo espiritual, em sintonia com os amigos da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, e que possam aliviar as dores e os sofrimentos destes que choram sem compreender a razão das lutas que experimentam. Fico agradecido a todos pela oportunidade. Tenhamos uma boa noite. Até um próximo encontro, talvez na terça-feira. Abraço a todos. Até a próxima.